Olá! Você está pensando em aplicar para o Green Card para morar aqui nos Estados Unidos, mas está em dúvida de qual processo aplicar? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os processos EB1 e EB2. Mas antes de começarmos, eu quero lembrar que este vídeo aqui, ele é meramente informativo. Se você quiser saber uma orientação específica para o seu caso, nada substitui uma entrevista ou uma conversa com uma equipe especializada, ok? Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender o que significa essa sigla EB. Muita gente fala de EB1, EB2 e também tem outros EBs, até EB5, mas o que de fato significa EBs? Bom, existem alguns tipos de processo que nós podemos aplicar para conseguir o Green Card. Alguns desses processos, eles são baseados em razões humanitárias, como por exemplo, o visto 1 e também o asilo, que está bem famosinho por aqui. Um segundo grande grupo de processos são os processos baseados em relações de família, que a gente chama de family based. Então é aquele que se você tem um cônjuge americano, pai, filho, irmãos, etc. O terceiro processo, o terceiro grupo de processos, seriam os processos baseados em relações de trabalho, o que a gente chama de employment based, o famoso EB. Então EB significa processos baseados em relações de trabalho. Existem 5 categorias de EBs, do EB1 ao EB5. Cada uma dessas categorias vai contar com as suas próprias exigências, requisitos, um rito diferente, né? Uma forma como esse processo vai tramitar na USCIS. Ou seja, todos eles são diferentes um dos outros, com pontos positivos e pontos negativos em cada um deles. Pois bem, agora que você entendeu o que é o processo EB, vamos falar um pouquinho sobre o processo EB1. Para você ter uma ideia, na categoria EB1, nós temos 3 espécies de EBs. O EB1A, o EB1B e o EB1C. Muito bem. Cada um deles é específico para um determinado grupo de profissionais. O que está mais conhecido, que as pessoas têm mais dúvidas sobre aplicar, é o EB1A, que é o processo que é direcionado para profissionais altamente qualificados ou o que a própria lei diz que são profissionais de habilidades extraordinárias. Eu sei que muitas vezes esse termo, habilidades extraordinárias, leva a gente a ter mais medo do que de fato é real. Porque você pode pensar, o que é um profissional de habilidade extraordinária? Ou mesmo, eu não sou um profissional de habilidade extraordinária. Mas a própria lei da imigração estabelece 10 requisitos que você precisa estabelecer. Mas eu preciso ter os 10? Não. Basta que você tenha 3 desses requisitos. Eu gosto de exemplificar o EB1A como se fosse uma pirâmide. Na base da pirâmide, a gente está falando dos profissionais normais, que não se destacam, que são os profissionais, às vezes, que acabaram de se formar ou que não foram muito além na sua profissão. Aí a gente tem a base da pirâmide, que é o EB2, que nós vamos falar já já. E a gente tem o topo da pirâmide, que é o EB1A, que são os profissionais que realmente tem um grande destaque na sua área. Existem alguns documentos e alguns requisitos que podem nos ajudar a confirmar que você é um profissional de habilidades extraordinárias. Um deles, por exemplo, é se você faz parte de uma associação da qual você precisou comprovar coisas difíceis para ser membro. Então, às vezes, uma associação na qual os membros precisaram te aceitar, ou você precisou ter uma série de requisitos para fazer parte dessa associação. Enfim, associações que sejam relevantes na sua área é um exemplo de requisito para o EB1A. Um outro exemplo de requisito para o EB1A e que é mais comum do que a gente pensa, é se, por exemplo, você julgou o trabalho de outras pessoas. Então, por exemplo, se você é um professor de alguma faculdade, né? Você tem um mestrado e atua como professor, e você participou de bancas analisando aqueles trabalhos, monografias, TCCs dos estudantes, isso é um requisito. Mas é claro que existem outros tipos de julgamento também que você pode ter feito, né? Às vezes algum evento que você tenha participado e tenham te convidado justamente por conta da sua expertise. Um outro exemplo também muito comum para você se qualificar para o EB1A é, por exemplo, se você tem artigos publicados na sua área, artigos relevantes que você publicou em revistas científicas ou em revistas de grande circulação na sua área, ou mesmo um livro que trouxe bastante impacto e que as pessoas citam trechos desse livro. Isso também é mais comum do que a gente imagina. Eu não vou falar todos, mas o último que eu quero destacar aqui é se você tem publicações a seu respeito sobre o seu trabalho. Então, reportagens
reportagens que foram publicadas em mídias de grande circulação que falam sobre você, né? Não necessariamente sobre o trabalho que você fez ou o trabalho que a sua equipe fez, mas sobre você, o quão bom profissional que você é. Então, por esses requisitos, quem pode se qualificar para o EB1? A gente pode ter, qualificando para o EB1, profissionais na área artística, profissionais na área de business, que podem ser tanto os empregados da empresa, quanto os próprios donos, empresários da empresa. Eu já tive diversos tipos diferentes de clientes nessa área de EB1. Eu já tive, por exemplo, modelos que se destacaram como modelos. Eu já tive pessoas que trabalhavam em produção de eventos artísticos. Eu já trabalhei em casos de pessoas na área de marketing, enfim, todos profissionais que se destacam na sua área. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o EB2. Como eu disse, o EB2 é a segunda categoria dos processos de Employment Based. Para você se qualificar para o EB2, você tem dois caminhos. Imagine, por exemplo, que o EB2 é um apartamento e o seu objetivo é entrar nesse apartamento. Esse apartamento tem duas portas. A primeira porta é a porta do Advanced Degree. E a segunda porta é a porta do Exceptional Ability. Lembre-se, você precisa entrar no apartamento, então basta que você abra uma dessas portas. A porta do Advanced Degree, ela é bem objetiva. Ou você tem um mestrado, ou qualquer coisa acima disso, estrito sensu, tá? Ou você tem um bacharelado e consegue comprovar 5 anos de experiência na sua área. Natália, é simples assim o Advanced Degree? É, bem objetivo. Mas, Natália, eu não tenho nenhum mestrado e eu também não tenho um bacharelado. Eu não consigo qualificar para o EB2? Você pode qualificar para o EB2 através do Exceptional Ability. O que é o Exceptional Ability? Assim como no EB1, o Exceptional Ability, ele tem 7 requisitos. Basicamente são 6, porque os sétimos são outros, então é algo meio vago. Mas objetivamente você tem 6 requisitos e você precisa demonstrar pelo menos 3 deles. Basicamente você precisa mostrar que você tem uma formação, que não necessariamente precisa ser um bacharelado, então aqui entraria qualquer formação, como às vezes um curso técnico ou aqueles cursos superiores que são de 3 anos, enfim, qualquer tipo de formação na área, 10 anos de experiência trabalhando full time, ou seja, em período integral, você fazer parte de uma associação profissional relevante, você ter uma licença profissional que te obrigue a ter essa licença para atuar na área, você tenha um high salary, um salário acima da média do mercado, você ter grandes reconhecimentos das pessoas em volta de você, de clientes, de pessoas que trabalham com você, demonstrando as suas contribuições para a área, os seus achievements, né, as coisas que você alcançou na sua área. Então, são esses 6 requisitos que você tem à sua disposição e que você precisa preencher pelo menos 3 deles. A questão aqui no Exceptional Ability é que, além de você preencher esses 3 requisitos, você precisa convencer o oficial de que você é um profissional ali do meio da pirâmide. Lembra que eu expliquei, né? A gente tem a base da pirâmide, que eventualmente não se qualificaria nem pro EB1 nem pro EB2, tem o topo da pirâmide, que é o EB1, e tem o médio ali, né? A parte mediana ali da pirâmide, que é o EB2NW. Você tem que provar para o oficial, você tem que convencer o oficial de que você está ali naquela parte média ali da pirâmide. Muito bem, mas isso nós estamos falando do EB2. O EB2 como categoria. Para o EB2, você precisa ter um sponsor, ou seja, você precisa ter uma empresa aqui nos Estados Unidos querendo te contratar. Se você não tem esse sponsor, existe uma exceção do EB2, que é o tal do EB2 National Internship Waiver, ou do EB2 NIW. É justamente uma isenção da oferta de trabalho porque é de interesse nacional ter você aqui. E aí, o que você precisa provar então para você qualificar para o National Internship Waiver? A grosso modo, é claro que a gente pode conversar sobre isso eventualmente depois, melhor caso a caso, mas a grosso modo você precisa ter um bom plano, você precisa apresentar um bom plano dizendo o que você vem fazer aqui nos Estados Unidos e demonstrar que esse plano é de interesse nacional, que vai trazer um impacto para o país e que vai impactar além dos seus clientes. E que você também está bem qualificado para tocar esse plano. Não adianta você, por exemplo, que é um profissional na área de tecnologia, dizer que o seu plano aqui é fazer a pesquisa, por exemplo, da cura da AIDS. É animal, é muito legal, mas você já fez isso antes? Não. Então,
você não vai se qualificar para o National Interest Waiver. Então, o National Interest Waiver, além de você pensar no futuro, esse futuro ele tem que estar conectado com o seu passado, com a sua qualificação, o que você já fez. Aqui no escritório, a gente tem diversos tipos de profissionais que já aplicaram o processo EB2NW. A gente tem profissionais na área de tecnologia, a gente tem profissionais na área da saúde, então a gente já tem aprovação para médicos, para enfermeiros, para fisioterapeutas. A gente tem alguns clientes também na área de business, então profissionais que são formados em administração, formados em contabilidade, em economia e que trabalham nessa área financeira ou administrativa. A gente tem engenheiros, arquitetos, então não tem limite, praticamente todas as profissões elas podem qualificar para o EB2NW. É claro que existem algumas profissões que têm um pouco mais de relevância para os Estados Unidos, que são profissionais na área de ciências, tecnologia, matemática e engenharia, mas como eu disse, nós já tivemos aprovações em diversas outras áreas aqui também no nosso escritório. Bom, agora vamos comparar um pouco os processos EB1A e o EB2NW para entender quais são as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Primeiro, falando em EB1A, a principal vantagem dele, que tá todo mundo querendo procurar por esse processo agora, é que é um processo que está current, ou seja, é um processo que não tem fila de espera. A partir do momento em que você aplica para o EB1A, o seu processo vai andar no prazo normal da imigração, mas você não vai ter que ficar esperando ter green cards disponíveis, porque tem green cards disponíveis a princípio para todo mundo que está aplicando, o que faz com que o seu processo seja um pouco mais célere. Já o EB2NW tem mais procura, justamente porque ele é um nível abaixo do EB1 no sentido de exigências, né, de requisitos, então tem mais gente procurando o EB2NW e por conta disso, o EB2NW atualmente, enquanto nós estamos gravando esse vídeo, ele não está current, ou seja, você vai aplicar, o processo ele vai acontecer, mas você vai precisar esperar ter green cards disponíveis para você conseguir o seu, né, caso o seu processo seja aprovado. Então, a primeira vantagem do EB1A em relação ao EB2NW é justamente a relação do tempo. Uma coisa similar nos dois casos é que tanto no EB1A quanto no EB2NW você não precisa de um sponsor. Então, você não precisa passar por todo aquele processo de Labor Certification no Departamento do Trabalho, o que também diminui bastante o tempo, né, de processamento do seu caso. Qual a principal vantagem do EB2NW perante o EB1? Justamente os requisitos. Em tese, são requisitos mais simples e cujas exigências não são tão altas quanto no EB1A, certo? Então essas, a princípio, são as principais vantagens e desvantagens de um processo para o outro. Pois bem, qual é o melhor processo então para você? Isso vai depender muito então do seu perfil. Às vezes chegam clientes aqui no nosso escritório e eles vêm direto para o EB2NW. E às vezes a gente, conversando com esse cliente, a gente entende que esse é um bom cliente para EB1A, por exemplo. Isso já aconteceu aqui no nosso escritório. A princípio, a gente foi contratado para um EB2NW e à medida que a gente foi andando no processo, obtendo mais documentos, a gente migrou para um EB1A que foi aprovado sem RFE. Agora, e o contrário também pode acontecer. Às vezes alguns clientes chegam achando que se qualificam para o EB1A e de fato podem até se qualificar, mas têm dificuldades em conseguirem alguns documentos e a gente também pode migrar para um EB2NW. Então, qual é o melhor processo para você? Não sabemos responder. Vai ser com base numa análise, não só no que você nos contar, mas principalmente nos documentos que você conseguir nos fornecer para a gente analisar e preparar um caso para a imigração. Ou seja, gente, o mais importante é você ter uma boa assessoria. Pessoas que sejam realmente especializadas e com bastante experiência nos processos, para que essa pessoa, essa equipe possa analisar o seu caso e, de fato, te aconselhar em relação a qual é o melhor caminho para você. Você quer saber qual é o melhor caminho para você? Se é o EB1A, se é o EB2NW ou eventualmente até um outro processo? Entre em contato com a nossa equipe, fale com o nosso time e a gente vai ter um super prazer em te atender e te ajudar aí nesse seu caminho para o Green Card. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear um pouco mais o que é o EB1A e o que é o EB2NW e lembre-se que cada caso é um caso. Então, se você quiser falar com a gente, aqui embaixo tem as nossas informações, você consegue também nos encontrar no Instagram, nos nossos sites, enfim, tem diversas formas de você entrar em contato com a gente e marcar uma reunião. Até a próxima!